pensar também sobre atribuições, nós temos que ver que o nome atributo, no original, ele vem de um termo latim ad attribuere, tá? Que quer dizer, ou que quer apontar e significar características e prerrogativas que compõem a personalidade, o caráter, a essência de Deus. Tá? Então, parece apontar numa direção, quando nós vamos pensar, dentro do contexto da teologia, que os atributos são formas de revelar Deus a nós, de revelar a essência de Deus a nós. Os escolásticos acentuavam, no período da escolástica, o fato de que Deus é tudo quando ele se revela através das suas próprias características e essências da sua composição, da sua personalidade, da sua natureza. E ele tem vida, ele tem luz, sabedoria, amor, justiça, e os escolásticos afirmavam ademais que toda a essência de Deus ela é idêntica a cada um dos seus atributos. Então os atributos estão em consonância com a essência de Deus. O conhecimento de Deus é a vontade de Deus e Deus está interrelacionado com todo o contexto da esfera dos atributos que o compõem e dos atributos que compõem a sua essência. Também temos que considerar que quando falamos de atributos, estamos falando também de características que estão desenvolvidas entre atribuições de prerrogativas que compõem não só os pensamentos, as atividades, as atribuições, também as realidades das perfeições divinas. Sim, a perfeição de Deus composta e desenvolvida dentro das realidades das suas perfeições. Então, é muito claro nós também compreendermos que existe uma unidade, e essa unidade tem uma multiplicidade de ações e de manifestações através dos atributos. Os atributos então são reais, são determinativos do ser divino, e, em outras palavras, podemos dizer que são qualidades inerentes ao ser de Deus, não é? O grande teólogo Shedd falava que os atributos são a descrição analítica da essência de Deus. Num sentido, eles podem até serem comparados ou idênticos às perfeições de Deus dentro da própria composição, do próprio ser de Deus, da própria forma como Deus se revelou a nós. Um outro detalhe também é que toda a essência está em cada atributo e cada atributo dentro desta essência. Então há uma estreita relação existente entre a essência e os atributos. Um outro detalhe também, que quando conhecemos atributos e ao conhecer os atributos, nós alcançamos um conhecimento pleno da essência divina. E outro detalhe também, que as qualidades essenciais de Deus, inerentes ao seu próprio ser, é a realidade, é a composição, é a marca, é o cerne do que nós vamos entender que sobre atribuições e atributos de Deus. Então, os atributos de Deus nós podemos definir numa expressão única, dizendo o quê? Que são qualidades essenciais e cada uma delas revela-nos aspectos centrais do ser de Deus. Certo? Então esta seria uma declaração e uma definição mais central, mais específica, mais abrangente sobre os atributos de Deus e sobre o ser de Deus e seus atributos. Os atributos de Deus em geral, não é? Geralmente o que nós temos, eles transmitem uma noção e nos concede uma noção de propriedade, uma noção também de atributos que são comunicáveis, um caráter absoluto do próprio
certo? No sentido de comunicação, de Deus estar comunicando, atributos que são incomunicáveis, aonde são atributos que pertencem à essência de Deus, mas está inerente a ele e não se comunicam, não são atributos que fazem parte do relacionamento homem-Deus, Deus-homem, no sentido de comunicação, no sentido de relacionamento, no sentido da religare, não é? Mas mesmo que este vocábulo, ele incomunicável, comunicável, venha sugerir e venha identificar as questões de perfeições e virtudes, nós temos também que considerar que todas as virtudes elas têm um sentido ético, então os atributos estão relacionados também a aspectos éticos. E outra questão também é que o termo arete, que significa virtudes, no original grego, ele nos dá o sentido de excelências. Então os atributos também são as excelências de Deus dentro da sua composição, dentro do seu ser. E aí nós vamos ter atributos que são as manifestações específicas da sua comunicação, e no sentido dos atributos comunicáveis e dos atributos incomunicáveis, como os atributos inerentes à sua forma específica, da forma como Deus é absoluto e de como ele possui uma essência, e esses atributos fazem parte da essência pessoal de Deus, porém não são atributos que estão dentro de uma esfera de comunicação das obras e das atividades de Deus para com a humanidade. São atributos que estão latentes e percebíveis através da própria essência de Deus e do próprio ser de Deus. São esses os atributos que nós denominamos atributos incomunicáveis. Tá? Agora, quando nós começamos a pensar sobre Deus como autoexistente, Deus como um ser absoluto, nós temos que primeiro pensar Deus como ser absoluto, para depois entrarmos na realidade já do atributo em si incomunicável, Deus autoexistente, a autoexistência de Deus. A autoexistência de Deus é o primeiro atributo na lista, na relação dos atributos incomunicáveis. Mas antes de entrarmos e estudarmos sobre os atributos incomunicáveis a partir da autoexistência de Deus, temos que pensar agora, para compreensão ainda mais ampla sobre o verdadeiro sentido, a verdadeira funcionalidade dos atributos incomunicáveis, Deus como ser absoluto. Tá? E quando nós pensamos Deus como ser absoluto, nós vamos falar e vamos pensar sobre a absolutez de Deus. Na metafísica, a expressão absoluto é um designativo de um fundamento último, primaz, de toda uma existência. Tá? Na perspectiva e na proposta teísta, que nós já estudamos sobre o teísmo, né? Que defende a existência de Deus, né? A corrente teológica e a posição teológica que defende a existência de Deus. Então, na concepção teísta, justamente quando falamos de existência e falamos de uma prerrogativa de absolutez, nós estamos falando numa concepção usual que nos leva à compreensão de um termo que significa justamente o sentido da condicional e o sentido de uma totalidade, de uma abrangência, de uma condição, tá? Que nos permite até uma certa restrição e nos permite também uma questão de condicionamento ou incondicionado ou autoexistente. Ou seja, Deus que não está preso ao tempo, Deus que não está preso a uma realidade, Deus que não está preso a uma esfera de física e natural,
mas Deus que é Espírito e é por si próprio existente, e Deus que por si próprio é absoluto em toda a sua essência, no sentido de perfeição, no sentido também de distinções fenomenológicas, como a matéria, como o espírito, como seus atributos, como a sua própria aparência, realidade, a sua essência, em toda uma dimensão. Então, quando nós pensamos em toda uma dimensão, em todo um contexto, em toda uma abrangência, nós temos que compreender que Deus é um Deus absoluto em toda a sua essência, em toda a sua manifestação, em todo o seu comunicar e não comunicar, em toda a sua revelação, de sua participação, da sua manifestação e também na própria essência das suas perfeições e prerrogativas como atributos incomunicáveis, que são inerentes ao seu próprio ser, mas não se comunicam no sentido revelativo, no sentido de estar junto e estar presente ao homem. Tá? Então é esta questão que é uma realidade última, uma realidade que alcança uma dimensão de uma esfera última, de último grau, do grau superior, que é Deus como um ser absoluto. E a partir da nossa compreensão de Deus como ser absoluto, é que nós vamos ter um entendimento maior ainda da amplitude e dimensionalidade de cada um dos atributos de Deus, das atribuições de Deus, das comunicações e incomunicações que estão presentes nos atributos comunicáveis e nos atributos incomunicáveis. Tá? Bom, vamos agora então começar a estudar os atributos incomunicáveis, que são aqueles atributos pertinentes a uma resposta e a uma questão, como eu já até expliquei, de Deus, no sentido de salientar a absolutez de Deus, no sentido de salientar esta questão da própria essência da natureza de Deus, sem esta ser uma questão prerrogativa de comunicação, mas ser pertinente à própria essência dele, que não está relacionado ao comunicar na sua manifestação e comunicação para com a humanidade. Quando trabalhamos com a atribuição ou atributo incomunicáveis, nós temos toda uma listagem. E nós começamos primeiro estudando sobre a autoexistência de Deus, ou Deus autoexistente. Deus autoexistente, ou a autoexistência de Deus, está tratando sobre a ideia, a expressão, o sentido de um Deus que ele por si próprio existe. Que a existência de Deus, ela está preenchida e inserida na simplicidade da expressão que ele é seu próprio ser, ele é sua própria essência, ele é sua própria manifestação. Não existe a expressão do verbal gerar, porque ele próprio já é o gerar, ele próprio já é a essência da sua própria manifestação, porque ele próprio não tem origem, então ele é autoexistente. Tá? Isso significa a aceidade, na expressão latente, significa a aciedade de Deus, significando o que? A auto-origem, Deus auto-originado. E também podemos considerar que Deus é independente em seu ser. Isso quer dizer que Deus é independente em tudo mais, em suas virtudes, decretos, obras, em todas as manifestações, porque independente dessas ações, independente dessas prerrogativas, independente dessas intervenções, Deus é, Deus existe e Deus
se auto-manifesta em toda a sua essência, antes mesmo até da questão origem e o gerar, porque ele é a sua própria origem e ele é a sua própria, é o seu próprio ato de gerar, gerador. Tá? É uma outra questão também que nós precisamos entender, que quando se fala de Deus autoexistente, é um atributo que é reconhecido e está implícito na questão da absolutez como a base última da autoexistência. Ele não só é independente, como também faz tudo depender dele. Tudo surge através dele. Ele é o Criador. Aí entramos na questão Deus Criador. Como Deus Criador, ele não é gerado, mas tudo é gerado por ele. Tudo surge através dele. E outra questão também que nós temos que considerar, que mesmo até inclusive está registrado na Bíblia, em João capítulo 5, versículo 26, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Então a própria vida, né? O próprio respirar, o próprio viver é inerente a ele, porque ele é a própria vida. Ele não foi gerado em vida. Ele é a própria vida que gera vidas. Você entendeu agora? Essa é a diferença, essa é a realidade. E é muito e confirmado a existência e a autoexistência de Deus, como as coisas que existem por meio dele, como ele é aquele que cria e que gera, no Salmo 94, versículo 8, Isaías 40, versículo 18, Atos 7, versículo 25. Vamos até ler, eu vou até ler aqui 2 textos para vocês entenderem a dimensão desta autoexistência de Deus, revelada e confirmada na Bíblia Sagrada, a revelação verbal de Deus. No Salmos 94, versículo 8, diz assim: entendeis, Salmos 94, a partir do versículo 8. Aquele que plantou o ouvido não ouvirá? Aquele que formou o olho não verá? Então, o Senhor conhece os pensamentos do homem, e o Senhor é o juiz, é o sentido, é a justiça. Quer dizer aqui, em Salmo 94, que o Senhor é que conhece todas as pessoalidades e características pessoais do homem, porque ele é o que formou o homem. E porque tudo está dentro do seu plano, da sua existência, de esfera da essencialidade e do agir e intervir de Deus. Um outro detalhe também, nós vamos ver registrado no capítulo 40 de Isaías, né? Isaías capítulo 40, versículo 8, quando nós vamos compreender uma dimensão ainda muito maior, como está registrado aqui: a erva seca, a flor murcha, pois o Espírito do Senhor sopra sobre ela. Certamente o povo é a erva seca, a flor murcha, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Então aqui também, através da própria palavra dele, ele como a sua própria palavra, o verbo, é também aqui manifestado a sua autoexistência. Como tudo vai e tudo existe, vai o seu percurso e tem o seu fim, ele não tem seu princípio e não tem seu fim, porque ele é eterno. Existe a eternidade. A eternidade pertence a ele. Ainda no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, o livro histórico da igreja, nós vamos ver uma outra afirmativa que vai confirmar e ampliar a que nós já temos visto, ao dizer e declarar: e não lhe deu nela herança alguma,
nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu que daria a posse dela e depois dele a semente dele e a sua semente, não tendo ele ainda filho. Ou seja, ele é a própria semente, ele é a própria essência. E uma outra questão ainda lá no Salmo 125, em Atos 7:25, que ainda vai dizer o seguinte: e ele achava que os seus irmãos entenderiam que Deus, pela sua mão, lhes havia de dar a liberdade, mas eles não entenderam. Ou seja, aqui entra até um antropomorfismo na questão de dar formas humanas a Deus, Deus por sua mão, mas no sentido de apelar e de declarar o poderio e a dimensão da essência e do poder de Deus, que é um atributo e é uma pertinência da sua própria essencialidade. Um outro detalhe ainda pode ser apresentado em vários outros trechos, em outros textos da Bíblia, mas eu gostaria de nós terminarmos com Romanos capítulo 11 e os versículos 33 e 34, que eles nos trazem uma abrangência ainda maior, quando se diz assim: ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, e a ele seja glória para sempre. Amém. Aí está a pertinência, exclusividade, dimensão da autoexistência de Deus como ser autoexistente, de Deus que não gerou, não foi gerado, mas ele próprio gera. Ele não surgiu, mas ele é o sentido da história e tudo inicia nele e através dele. Ele não teve princípio de dias. Ele é o Deus que é o próprio dia, o próprio Aion, o próprio tempo, a própria era, a própria dispensação. Ele é o ser que tudo vem dele e emana dele. É o sentido aplicativo de Deus como Deus autoexistência ou do atributo autoexistência de Deus. Agora vamos falar de um outro atributo que é a imutabilidade de Deus. Deus como ser imutável. Deus como ser que não muda. A imutabilidade de Deus necessariamente, concomitantemente, fala-se da sua aciedade no sentido de perfeição, no sentido de que Deus é um ser que possui não somente em seu ser as suas perfeições, os seus propósitos, as suas promessas, mas também é um Deus único e que não tem e princípio e nem fim, e é um Deus que nunca vai ter sombra de variação ou de mudança. É um Deus que ele é exaltado acima de tudo quanto há e é imune de todo acréscimo, de toda diminuição, de todo desenvolvimento, de toda prerrogativa, de toda a composição, porque ele está além e distante de todas essas situações e pertinências. Ele é um Deus que, no seu próprio sentido e na sua própria esfera, existem seus princípios, existem volições, mas ele não depende dos princípios e das volições, porque ele é um ser auto-independente. E ele é um ser que nunca vai mudar. Não existe mudança, porque existe uma perfeição absoluta, existe uma composição absoluta, existe uma integralidade de uma essência e de uma pertinência absoluta. Existe uma questão que nós temos que considerar, que é a essencialidade absoluta,
e nessa essencialidade absoluta não há nenhuma perspectiva, sentido, hipótese de mudanças ou de mudar. Ao mesmo tempo, todas as passagens bíblicas defendem que não há mudança. Por quê? Porque aquele que habita a eternidade, que passou a criação do mundo, encarnou-se em Cristo e o Espírito Santo fez morada na igreja, não é que há mudança, mas são manifestações específicas dentro de tempos específicos, de projetos específicos e de realidades específicas, em que ele manifesta-se e manifestou-se na encarnação em Cristo e no conduzir e guiar e moldar e aperfeiçoar e santificar a igreja através do Espírito Santo. Ele é apresentado como revelando e ocultando-se, como vindo e indo, como tendo um sentido próprio de entendimento e de essência. A imutabilidade divina não deve ser entendida no sentido de imobilidade. Às vezes as pessoas vão confundir questões de imutabilidade com imobilidade. Deus se move, Deus se manifesta, Deus age de diversas formas, de diversos meios, mas isso não significa que houve mudança. Não, houve sim uma mobilidade. E mobilidade é diferente de imutabilidade. Imobilidade é um Deus que vai mover-se, se move de várias formas, vários meios, vários métodos. Mas imutabilidade é um Deus que não muda em sua essência é imutável. E algo que nós temos que compreender também, que existe todo um sentido de que não há uma mudança em seu ser, não há uma mudança em seus atributos, não há uma mudança em seus propósitos, não há uma mudança em suas ações, não há uma mudança em suas promessas. Por quê? Porque é imutável. E imutável em todo sentido do seu ser e das suas perfeições e dos seus propósitos e de todas as suas composições e atividades e obras e manifestações e comunicações e em todo sentido de essência. Então, na realidade, a mudança não é em Deus, mas no homem. O homem muda, mas Deus não muda. Não é? O homem, ele tem suas falhas, suas mudanças, suas imperfeições, mas Deus é perfeito, Deus é único, Deus é supremo, soberano, excelso, santo, e com isso não existe nenhuma mudança e nenhuma sombra de variação quando até o próprio escritor da carta aos Hebreus fala que Deus, nele, não existe mudança e nem sombra de variação. Então, aí está a declaração mais essencial, mais central, contundente, de que Deus é único e de que Deus é imutável e de que Deus é absoluto em toda a sua essência e de que Deus é autoexistente. Esses dois atributos incomunicáveis, a autoexistência e também, além da autoexistência, a imutabilidade de Deus, demonstram a integralidade da essência máter e da essência central e da composição em toda uma abrangência, em toda uma dimensão de Deus como Senhor e como o próprio ser que tem o domínio e o controle e de que tudo